O mercado cripto ao longo desses últimos anos está passando por diversas mudanças estruturais na dinâmica do mercado que vem fazendo com que cripto viva um novo ciclo, uma nova dinâmica, um novo cenário de comportamento de preço, principalmente um novo perfil de investidores que estão dentro de cripto. Todas essas mudanças exigem adaptações, exigem que o bom investidor consiga entender o que está acontecendo e como será o mercado cripto daqui para frente. Por isso que o nosso foco nesse vídeo será destrinchar todas essas mudanças, tudo que está rolando de transformação para o Bitcoin, para o mercado cripto e como que isso vem afetando o nosso mercado num ponto de vista de preço e projeções futuras. Esse não é um vídeo de leitura de gráfico, esse não é um vídeo de projeção de preço. Esse é um vídeo para quem quer entender realmente como o mercado cripto funciona e o que move esse nosso mercado. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Pessoal, e antes de continuar o vídeo, um lembrete importantíssimo aqui para todo mundo. Essa semana, por conta da máxima histórica do Bitcoin, com comemoração a esse momento que a gente está vivendo e essa preocupação que eu tenho de todo mundo manter sua carteira muito bem preparada, essas mudanças que o mercado está vivendo, eu estou com uma condição especial bem legal dentro do meu acompanhamento Pro. Beleza? É um acompanhamento focado em 3 passos: diagnóstico da sua carteira e da sua realidade, do seu perfil de investidor, implementação de uma estratégia específica para você, beleza? Um plano de ação ali dentro de uma carteira recomendada para você, uma estratégia de custódia, uma estratégia de airdrops e uma estratégia de realização de lucro para a sua carteira, para a sua realidade e, por fim, o acompanhamento. Você tendo ali atualizações de mercado frequentes vindas de mim e todo o meu time para te prestar o suporte, o apoio necessário para você conseguir implementar a sua estratégia e todas as movimentações da sua carteira ao longo desse próximo ano, beleza? Normalmente eu só abro condições especiais durante a Black Friday, mas por conta da máxima histórica e de muito investidor estar perdendo dinheiro, eu resolvi com o meu time abrir essa condição especial. No primeiro link aqui da descrição, você cai no meu WhatsApp, tá? Pra gente conversar antes, não vai sair comprando nada sem entender se faz ou não sentido para você. Cai lá, conversa comigo e a gente entende qual acompanhamento faz sentido e se faz sentido para você e para o que você está precisando. A gente só vai fechar se você de fato estiver precisando disso nesse momento. Senhores, nesse nosso querido mercado cripto, a gente tem alguns mantras, algumas regrinhas não escritas que a gente acredita. A gente acredita, por exemplo, no mágico ciclo de 4 anos, um ciclo de comportamento de preço em que, historicamente, o Bitcoin sobe 3 anos e corrige 1 ano. E ele segue como se tivesse marcado no relógio, como se fosse cronometrado esse ciclo desde 2011. E em 2025 ele vem seguindo ainda esse ciclo mágico de 4 anos. Mas a gente já consegue ver algumas mudanças. Esse ciclo, ele se dá principalmente por conta do halving do Bitcoin, ou é o que boa parte do mercado acredita e justifica. Mas nesse ano, a gente já consegue ver, nesse ciclo, a gente já consegue ver algumas mudanças no comportamento de preço no Bitcoin. Na linha laranja, a gente vê o comportamento de preço do Bitcoin pós-halving comparado com os halvings anteriores, e a gente já consegue ver um comportamento, uma dinâmica diferente. Primeira característica que a gente consegue observar, provavelmente um ciclo menos volátil e mais prolongado. Mas para isso, para chegar nessa conclusão, a gente precisa de fato entender todas as mudanças que o mercado cripto está passando. E eu consegui listar 4 mudanças que diferem esse ciclo do ciclo anterior e que possivelmente terão muitos impactos no mercado cripto daqui para frente. Quais são essas 4 mudanças? Primeira é uma bitcoinização do mundo, uma ampliação, a amplificação dos investidores e da visão que o mercado como um todo tem em relação ao Bitcoin. Segundo ponto, institucionalização no mercado. Esse vem sendo um ciclo marcado pela entrada de grandes empresas, de grandes players no mercado cripto, algo que a gente não teve de 2023 para trás. A gente vive também uma nova realidade macroeconômica, política, hoje muito diferente do que foi toda a história do mercado cripto. O que a gente vive hoje é diferente do que a gente viveu de 2010 até 2021. E nós não evoluímos como tecnologia. Esse é um ponto muito importante, é uma mudança. Cripto mudou
tecnologicamente de 2021 até agora, isso também vem causando impactos muito relevantes no nosso mercado. Se você acredita que no mercado cripto tudo vai continuar funcionando para sempre da mesma forma que funcionou no passado, eu discordo da sua visão e quero te mostrar uma análise muito bem embasada para mostrar qual que é a minha visão em relação ao mercado cripto e no final, claro, você decidir se você concorda ou não e a gente conseguir argumentar em torno disso. Vamos começar a falar então da bitcoinização que o mundo inteiro vem passando, os impactos disso no mercado. A gente teve em 2023 o que foi, na minha visão, um separador, um divisor de águas para o mercado cripto, que mudou o mercado cripto para sempre. Lançamento dos ETFs de Bitcoin. Primeira vez na história que um grande investidor, que um grande banco, um grande fundo de investimento consegue investir no Bitcoin de forma segura e de forma regulada nos Estados Unidos. Isso abriu uma porta para a entrada de um capital que antes não estava nesse mercado. Antes, até 2020, 2021, nós tínhamos dentro do mercado cripto um capital muito varejo, capital de investidores comuns. Nós não tínhamos grandes empresas colocando um capital grande e, de fato, movimentando o mercado cripto. O ETF, ele serviu como uma porta de entrada, mas ele serviu também como um elemento de marketing. É isso que eu quero destacar aqui. O lançamento dos ETFs abriu os olhos do mundo para o que é o Bitcoin. E a partir daí, parece que a visão do mundo inteiro em relação ao Bitcoin mudou e que o Bitcoin parou de ser um jogo de criança e começou a ser um jogo de adulto. E essa é a grande mudança no mercado, na minha visão, a mudança de maturidade do Bitcoin. A minha análise é de que nos anos de 2023 e 2024, o Bitcoin finalmente ultrapassou o Vale da Morte e deu o grande passo para sua adoção em massa. Por que eu digo isso? A gente vê de forma muito frequente agora, e como a gente não via em 2021, grandes investidores, tal qual Ray Dalio, Warren Buffett e donos de grandes empresas de investimento, citando o Bitcoin como o que ele realmente é, uma baita de uma tecnologia, uma inovação financeira que deveria entregar nas mãos de Satoshi um prêmio Nobel da Economia e principalmente uma opção viável de investimento, seja de ativo de risco, seja de reserva de valor, seja de outra moeda, dentro de uma economia cada vez mais desfuncional e dentro de países com problemas fiscais gigantescos, extremamente endividados e com inflações descontroladas. Isso abriu o olho de boa parte do mundo, das grandes cabeças do mundo de investimento para o Bitcoin. Não só isso, isso gerou uma corrida atrás do Bitcoin, como a gente nunca havia visto antes. A gente viu grandes bancos, grandes empresas de investimento fazendo projeções do crescimento do Bitcoin absurdas. A gente viu uma corrida de diversos países, eventualmente se protegendo contra a falência, talvez, da sua própria moeda, fazendo reservas de Bitcoin, assim como são feitas reservas de ouro, e um movimento muito grande em torno do Bitcoin na maior economia do mundo. A gente já vê diversos estados criando reservas de Bitcoin ou, eventualmente, criando projetos de leis que abraçam o mercado e, claro, o efeito mais direto de todos, a própria empresa do presidente dos Estados Unidos, a Trump Media, alocando cerca de 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin. A empresa do presidente dos Estados Unidos comprando Bitcoin. É uma adoção, é um estágio de maturação sem precedentes no mercado cripto. Era impossível imaginar esse tipo de coisa 4, 5 anos atrás. O mercado estava em outro patamar. E qual que é o primeiro efeito estrutural no mercado, na dinâmica do mercado cripto, dessa bitcoinização que está rolando? Esse efeito aí, a dominância do Bitcoin não caiu nesse ciclo. Pelo contrário, ela continua renovando máxima atrás de máxima. Desde 2022, a dominância do Bitcoin só sobe, ou seja, todos os olhos, o capital, o dinheiro que vai para o mercado cripto vai para o Bitcoin, porque quem ultrapassou esse vale da morte foi o Bitcoin. Não foram as altcoins. Então, o primeiro efeito que a gente vê é esse. O grande capital do mercado cripto está focando em Bitcoin, colocando seu capital em Bitcoin. Esperar uma super queda da dominância do Bitcoin, fazendo com que muito mais capital, principalmente esse capital desses grandes investidores, vá para as altcoins, é improvável. Esperar uma alticismo, uma super queda de dominância do Bitcoin, igual a gente viu em 2021,
É improvável. E é improvável não só por conta desse ponto da bitcoinização, mas também pelos próximos 3 pontos que eu vou explicar aqui. O próximo tem a ver com a bitcoinização, é a institucionalização do mercado. Essa bitcoinização, essa compra, essa corrida pelo Bitcoin, ela não se deu em sua maior parte por investidores comuns. Ela se deu principalmente por instituições. Olha a mudança da dinâmica dos donos de Bitcoin no ano de 2025. Quando a gente observa a mudança de Bitcoins entre carteiras e perfil de investidores, a gente vê uma venda massiva de indivíduos, investidores comuns, que antes detinham Bitcoins em mãos e não possuem mais, para empresas, ETFs e governos. É uma mudança do perfil do investidor de cripto, na verdade do perfil de investidor de Bitcoin, que deixa de ser o degenerado, o sonhador, o varejo, o especulador e passa a ser uma empresa, um governo, um investidor institucional que tem um propósito de investimento um pouco diferente. Quando a gente vê o número de Bitcoins que são possuídos, detidos por companhias públicas no mundo inteiro, ou seja, empresas que possuem seus balanços abertos e que possuem ali reportado publicamente bitcoins na sua tesouraria, a gente vê que esse número de 2023 para 2025 praticamente triplicou. Hoje a gente já está falando de 700 mil bitcoins na mão de grandes empresas. Claro, a MicroStrategy representando a maior parte disso, mas a fatia que não é responsável da MicroStrategy, a fatia de outras companhias crescendo muito, principalmente em 2025. E essa institucionalização ela não se dá apenas pela compra do Bitcoin. É a primeira vez na história que a gente finalmente vê grandes empresas de fato querendo desenvolver produtos em blockchain, produtos dentro do mercado cripto. E a gente começa a ver isso em larga escala. A gente já vê, por exemplo, conversas dos maiores bancos dos Estados Unidos querendo lançar uma stablecoin em conjunto. Figuras extremamente relevantes, como é o caso do CEO da BlackRock, o Larry Fink, falando que ele quer que a SEC aprove rapidamente a tokenização de títulos e ações. Ele mesmo fala que a tokenização é o futuro do mercado e que a BlackRock tem planos ali de tokenizar mais de 150 bilhões de dólares. Isso mostra algo mais relevante ainda do que eu estou falando, a transformação regulatória que está acontecendo no mercado cripto, com uma nova SEC na frente dos Estados Unidos, criando um arcabouço, uma estrutura regulatória para que grandes empresas e grandes empresas de investimento consigam investir e desenvolver produtos dentro do mercado cripto. Isso tende a acelerar e acelerar muito a institucionalização do nosso mercado, ou seja, acelerar ainda mais o perfil de investidor, o perfil de desenvolvedor que está construindo e colocando capital, colocando liquidez dentro do mercado cripto. Cada vez mais um mercado de grandes investidores e instituições, mais tradicional e menos degenerado varejo, assim como foi em 2020 e 2021. E Gabriel, quais são os impactos de longo prazo disso no mercado cripto? Um capital mais seletivo, menos especulador em ativos sem pé nem cabeça, menos pump and dump de moedinhas e principalmente para ativos como o Bitcoin, uma mudança no seu perfil de volatilidade, uma redução na volatilidade do Bitcoin que já vive um dos períodos de menor volatilidade da sua história. E falando sobre volatilidade e saindo um pouco de Bitcoin, a gente já começa a falar das altcoins, a gente já começa a falar de alt-season, a gente já começa a falar de ciclo de 4 anos. Desses questionamentos que são os mais presentes no momento atual de mercado. Investidores que apostaram numa super alt-season e de que a dominância do Bitcoin ia cair pra caramba e todas as altcoins iam começar a explodir, porque normalmente na data XYZ é quando começa a alt-season, quando o Bitcoin faz a máxima histórica, depois é que as altcoins explodem. Te contaram essa balela, essa historinha pra boi dormir, mas esqueceram completamente o terceiro ponto desse vídeo, a nova realidade macroeconômica que a gente está vivendo, que é completamente diferente de quando teve a última alt-season. E ignoraram completamente isso, olharam o gráfico e falaram, agora começa a alt-season. Ignoraram todo o contexto em volta. Gabriel, que contexto? Que nova realidade macroeconômica é essa? Eu vou mostrar 2 gráficos para vocês que resumem muito bem isso.
Esse é o histórico do balanço patrimonial do Fed e da taxa de juros nos Estados Unidos. Vou deixar extremamente simples aqui para todo mundo entender. Balanço patrimonial do Fed. Quando esse gráfico, a linha azul, ela está subindo, significa que o Fed está injetando liquidez no mercado. Quando esse gráfico está caindo, significa que o Fed está tirando liquidez do mercado, dinheiro. Linha branca, taxa de juros, ou seja, significa o quanto que você ganha, o quanto que você tem de incentivo para deixar seu dinheiro em renda fixa. Quanto mais para baixo essa linha branca, significa que você não tem incentivo para deixar o dinheiro na renda fixa, você tem incentivo para comprar ativo de risco, rentabilizar seu dinheiro de outras formas. Linha azul, quanto mais ela está subindo, melhor para cripto, quanto mais ela está caindo, pior para cripto. Linha branca, quanto mais ela está subindo, pior para cripto, quanto mais ela está caindo, melhor para cripto. E olhe como, sobre um pretexto macroeconômico, que é o que rege o mercado, que é o que define o comportamento de preço de ativos de risco como cripto, como Bitcoin, olha como a gente está, dentro desse contexto macroeconômico, no pior cenário macroeconômico da história do mercado cripto. O mercado cripto que nasceu ali em 2010. Quando a gente teve a primeira super alt-season em 2017, olha como a taxa de juros estava muito mais abaixo do que a gente tem agora. Quando a gente teve a segunda alt-season em 2020 e 2021, olha como a taxa de juros estava em 0, está em 4 agora. E olha como em 2020 e 2021 a linha azul subiu. E subiu um bocado. Foi a maior alta da linha azul da sua história. Isso aconteceu durante a última alt-season. Isso causou a última alt-season. Foi o principal causador da última alt-season. E olha como está a linha azul agora. Ela está subindo? Não, ela está caindo bastante. E a linha branca também está em alta. O contexto macroeconômico ele é completamente diferente dos últimos anos de mercado. Dos últimos 10 anos de mercado cripto. Você quer que cripto continue se comportando igualzinho ele se comportou nos últimos 10 anos, se tudo o que está acontecendo em volta dele agora está diferente? Vamos olhar outro gráfico que conta essa história de uma forma diferente. Esse gráfico ele mostra na linha amarela o preço do Bitcoin e a barra branca, cinza no final do gráfico, mostra a injeção de liquidez, a liquidez global, ou seja, o quanto de dinheiro está entrando na economia e caindo na mão das pessoas para as pessoas gastarem. E a gente vê que quando esse gráfico está subindo, quanto mais ele sobe, mais liquidez está sendo injetada nos mercados e quanto mais ele cai, quando ele está em negativo, significa que dinheiro está sendo tirado do mercado. Olha como o ciclo do halving, coincidentemente, está sempre casado com os períodos de expansão de liquidez, ou seja, os períodos em que essa barra branca ela está subindo. Vamos ver o terceiro halving, por exemplo, o halving de 2021, como ele coincidentemente aconteceu logo antes do maior período de injeção de liquidez, de injeção de dinheiro na história. Olha como a barra branca ela sobe entre 2020 e 2021. E o impacto disso no preço de cripto foi brutal. E olha depois como ela cai. E o impacto disso no preço de cripto também é brutal. 2022, passamos por um dos piores bear markets da história do nosso mercado. E olha como o cenário agora é muito diferente do que como foi no passado, porque a gente não teve essa injeção de liquidez ainda nos mercados. E o que eu quero destacar aqui é como as projeções macroeconômicas para esse ciclo estão muito diferentes das projeções macroeconômicas do ciclo passado. No ciclo passado, a gente teve a maior injeção de liquidez da história e o maior movimento de corte de juros da história nos Estados Unidos em um intervalo de pouquíssimos meses. Muito agressivo. Nesse ciclo, não. A gente vai ter, Gabriel, crescimento da liquidez, crescimento do M2? Vamos. Na mesma magnitude do que no ciclo passado, a barrinha branca desse gráfico vai igualar o que aconteceu em 2021? Muito provavelmente não vai. Muito provavelmente não vai, porque a gente não tem nenhuma pandemia para precisar colocar tanta liquidez no mercado. Porque a inflação, não só nos Estados Unidos, mas como no resto do mundo, se estabilizou em um patamar alto. Gabriel, a gente vai ver um movimento de, em poucos meses, um corte de juros, com os Estados Unidos saindo da taxa de juros de 4% para 0%, um movimento tão agressivo quanto a gente viu em 2021 e causou a alt-season? Não, a gente não vai ver isso. A taxa de juros dos Estados Unidos, muito provavelmente, ao longo dos próximos 2, 3, 4 anos, se estabilize entre 2% a 3%. E esse vai ser um movimento gradual. O movimento de corte de juros ele deve acontecer e deve ser prolongado até o final de 2026. Olha como a gente tem muitas mudanças estruturais na economia mundial e olha o impacto que isso pode ter no comportamento de preço do mercado cripto, junto com a bitcoinização, junto com a institucionalização, junto com a mudança do perfil do investidor no mercado cripto. Olha como tudo isso se soma e vem causando as mudanças que a gente já está vendo. A gente já está vendo
tudo isso que eu tô te falando? Porque tem muito investidor que está esperando out-season até agora. Tem muito investidor que fez análise gráfica falando que o topo é X dias depois do halving, porque o histórico do ciclo mostra isso, e está quebrando a cara. Está quebrando a cara por quê? Porque muito provavelmente ignorou as mudanças estruturais que o mercado está passando. E na minha visão, a última mudança, que vem sendo a mudança mais cruel, que mais está prejudicando o mercado, tudo isso que eu mostrei até agora é bom, tá? Tudo que eu mostrei até agora é bom, faz com que o ciclo seja mais prolongado, menos volátil, que tenha um capital mais inteligente dentro do mercado cripto, mas o que eu vou mostrar agora é uma mudança ruim, que eu não gostaria de estar falando isso, mas eu preciso ser realista. Lembra como eu comentei que o Bitcoin ele deu o próximo passo? Ele está sentando na mesa de gente grande? Ele passou do abismo da morte? Cripto ainda não. E meu quarto ponto aqui da mudança estrutural que a gente teve em relação a 2020 e 2021, por exemplo, é que a gente não evoluiu como tecnologia. Blockchain. O mercado blockchain como um todo não evoluiu como tecnologia de 2021 até agora. Gabriel, o que você quer dizer com isso? As blockchains não estão melhores? As blockchains estão excelentes, muito melhores. Blockchains estão ótimas. As opções que a gente tem hoje de blockchain no mercado são excelentes. O que a gente não tem é produto. E sem produto, meu amigo, a gente não vai para lugar nenhum. E eu vou te mostrar alguns gráficos que mostram que o mercado está definhando. E quando você definha desse jeito, seu futuro é a morte. O que eu estou querendo dizer com isso? Em 2021, a gente teve grandíssimas inovações. Cripto era sexy, era a palavra do momento, porque muita coisa interessante acontecia no nosso mercado. X-Infinity, a metaverso, o hype do metaverso, com a Nike lançando seu próprio metaverso, Facebook mudando o nome para Meta. Gente, uma das maiores empresas do mundo mudando seu nome para Meta por conta de todo esse hype do metaverso. Bored Ape, os NFTs, Justin Bieber, Neymar, todo mundo comprando NFT, centenas de milhões de dólares em NFTs. Muita coisa que prometia trazer uma disrupção, trazer uma mudança no panorama do mercado, na tecnologia que a gente via no mercado tradicional. Sem citar DeFi, né? Sem citar a inovação que foi DeFi, principalmente a partir de 2020, ali com o DeFi Summer, o verão da DeFi. De lá para cá, nesses últimos 4 anos, o que aconteceu de interessante no mercado cripto? O que a gente teve de produto legal para usar em blockchain? A gente teve talvez o lançamento da PumpFan para tradear meme coin mais fácil, e cachorro de chapéu, gato de chapéu, meme coin. Acho que a grande inovação, no ponto de vista de produto, de 4 anos para cá no mercado cripto foi essa. A gente precisa ser crítico, gente. A gente precisa ser realista. É duro. Eu adoro esse mercado, eu trabalho nesse mercado, eu vivo desse mercado, mas eu preciso ser crítico para que o mercado evolua. E todo mundo pode discordar à vontade de mim e falar que não, o mercado está evoluindo, tem muita inovação, etc. Mas os números dizem ao contrário. Esse gráfico, por exemplo, ele mostra o número de criptos, moedas de fato que foram criadas e morreram naquele ano. A gente consegue ver uma porcentagem muito relevante de criptos morrendo de 2024 para agora. Por quê? Porque está sendo criada muita cripto inútil. Está sendo criada muita cripto que não vale de nada, muita meme coin sem nenhum sentido. E a taxa de vida, a taxa de utilidade, a taxa de usabilidade, a taxa de sucesso dos criptoativos é cada vez menor. Porque quando você cria algo que não tem propósito, que não é um produto decente, que não serve pra porcaria nenhuma, você morre. E o mercado de blockchain, tirando ali as stablecoins que os institucionais estão usando e tudo mais, tá virando isso, um mercado sem propósito, sem produto, sem nada. E a gente já consegue ver algumas métricas que são difíceis de ler. Olha o interesse por vagas de emprego relacionadas ao mercado cripto, pessoas, desenvolvedores, empresários procurando emprego no mercado, querendo trabalhar dentro do nosso mercado. O pico foi em 2021. Olha só, coincidentemente no pico da inovação. De lá para cá, só vem caindo. De lá para cá, o interesse pelo produto, pela tecnologia cripto, aqui eu não estou falando de especulação de meme coin, estou falando de interesse pelo produto cripto, só cai. Número de desenvolvedores no mercado? Olha isso, cara. Desde 2021, só cai. Por quê que o número de desenvolvedores em cripto só cai desde 2021? Porque a quantidade de desenvolvimento, de inovação no mercado, só cai desde 2021. Então essa daqui é outra mudança estrutural no nosso mercado que vem sendo mais especificamente cruel para as altcoins.
Tá? Isso aqui tem uma boa parte, faz parte da culpa para a dominância do Bitcoin não ter caído ainda. Tudo bem, a gente está tendo uma bitcoinização muito grande do mundo, tem muito institucional entrando no mercado cripto e entrando puramente no Bitcoin. Mas esses caras estariam entrando em outras coisas se tivessem coisas interessantes acontecendo no mercado. Hoje, como que o grande institucional observa o mercado cripto, o mercado de blockchain do ponto de vista de produto? Aqui não é minha palavra não, tá, gente? Eu tenho contato de basicamente todas as grandes empresas que têm ETF, dos grandes bancos nos Estados Unidos, eu passo a mão no meu telefone, ligo para esses caras e converso com eles. Como que eles enxergam o mercado cripto hoje? Bitcoin com uma possível reserva de valor, um aspirante a ouro, e stablecoin. Stablecoin para eu fazer remessa internacional, para eu fazer transação mais rápido, mais barato. É isso. São as duas únicas coisas que os institucionais, que as grandes empresas veem valor no mercado cripto. Vai falar de NFT para esses caras, vai falar de blockchain games, vai falar de qualquer outra coisa. Eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles não veem valor, porque não sai produto, não sai nada de interessante. Os jogos em blockchain não evoluíram, estão mais preocupados em campanhazinha de airdrop, ficar distribuindo token de um lado para o outro. NFT, pelo amor de Deus, né? Bored Ape, compra aqui meu NFT e vem numa festinha em Miami. Qual que é o propósito disso? Obviamente ia morreu. Inteligência artificial, que parecia legal, né? Vamos criar um chat GPT cripto, resolveram criar meme coin com inteligência artificial, que foi o caso da Luna, desses negócios todo aí do ecossistema da Virtuals. O resultado é isso, ó. Olha o capital intelectual que a gente tem nesse mercado, o número de pessoas inteligentes trabalhando e desenvolvendo de cripto. Definhando, só cai. Gabriel, isso vai mudar? Tem salvação? Eu acho que vai mudar. Em algum momento muda, em algum momento estoura algum produto. A gente ainda tem bons investidores, bons empresários, bons desenvolvedores dentro desse mercado. Em algum momento alguma coisa estoura e chama atenção para a cripto de novo. Mas tem que querer, né? Tem que querer. Porque se nada disso acontecer, vai ser difícil justificar por que um grande investidor, por que alguém tem que colocar dinheiro em altcoin. Então, concluindo tudo que eu falei aqui nesse vídeo, que teve um teor um pouco mais filosófico, cripto está passando por mudanças estruturais, a gente precisa reconhecer isso. O bom investidor reconhece isso, tá? O capital agora é mais institucional, ele está mais voltado no Bitcoin. Então, talvez aquele ciclo de 4 anos ultra volátil, talvez ele não aconteça também por conta das mudanças macroeconômicas. Talvez a gente não tenha um ciclo tão especulativo assim, com um capital tão buscando ativos de risco. Então eu preciso adaptar minha carteira a isso. Talvez faça sentido eu buscar ter um capital maior em Bitcoin, não tanto em altcoins, não acreditar cegamente nessa alt-season. Talvez faça sentido eu montar uma estratégia de realização de lucro mais coerente e não pensando em vender no mês tal, porque no ciclo passado o ciclo mostrou que depois do halving tal. O bom investidor, ele interpreta muito bem as mudanças que o mercado está passando, ele adapta a sua estratégia. E quem não fizer isso vai perder dinheiro. Já está perdendo dinheiro. A gente já tem muito investidor confuso, muito investidor se posicionando de uma forma errônea no mercado cripto nesse ciclo, que a gente vê Bitcoin renovando máxima histórica e muitas carteiras no prejuízo, justamente por essa dificuldade de enxergar as mudanças e adaptar a carteira, adaptar a sua estratégia a essas mudanças. É justamente isso que eu tento fazer aqui, interpretar o mercado, estudar o mercado e traduzir para vocês da melhor forma possível, para que no final eu consiga ajudar o maior número de pessoas possível a investir em cripto do jeito certo. Então, se você sente que esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui, se inscreve no canal para a gente bater a meta de 10 mil inscritos, deixa seu comentário aqui, porque eu sei que esse vídeo eu trouxe alguns assuntos, algumas opiniões que são, não vou dizer polêmicas, mas muito provavelmente contraditórias em relação ao que alguns investidores pensam em relação ao mercado. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, muito educadamente, por favor. E lembrando que se você quiser toda essa minha visão, toda essa minha interpretação do mercado cripto na sua carteira, fazendo com que a sua carteira esteja muito bem adaptada a esses próximos anos de mercado, meu acompanhamento está aberto com uma condição bem legal nessa semana em comemoração ao all-time high, a máxima histórica do Bitcoin. Justamente um incentivo para nesse momento todo mundo adaptar a carteira da melhor forma possível, beleza? Primeiro link aqui da descrição, você cai no meu WhatsApp, primeiro para eu te conhecer melhor e entender se o acompanhamento faz sentido ou não para você, beleza? E já que você está inscrito aqui, eu te vejo no próximo vídeo.